Agora, naquela manhã, entro pela porta que range sob o peso do silêncio da cidade de província. A casa velha respira com o ar frio que entra pela janela entreaberta. O corredor cheira a poeira antiga, misturada com café queimado da noite, e o piso range sob meus passos, como se pedisse para não acordar memórias. A geladeira faz um zumbido cansado. O tic-tac do relógio de parede parece medir não apenas o tempo, mas a distância entre o que dizemos ter e o que acontece de fato. A sala está vazia, as cadeiras empilhadas num canto, a mesa sem o calor de uma conversa. Falta gente em volta da mesa, a risada que costumava fechar o dia. Percebo que a casa, que sempre foi o nosso sinal de prosperidade, hoje não segura nada com a firmeza de antes. O peso da pressão financeira, que todos fingiam não existir, bate na porta comigo. E eu, Celina, irmã mais velha que guarda a história da família, sou testemunha de que a aparência de bem-estar esconde uma fome que ninguém admite. A casa, como uma velha testemunha, guarda as marcas das contas atrasadas, dos recibos amassados, das promessas que não se cumprem. O ar parece carregado de escolhas não feitas, de palavras não ditas, de um futuro que pode desabar se encararmos a verdade de frente. Enquanto eu caminho, os olhos percorrem cada traço da casa que carrega a memória de gerações, e eu sinto pela primeira vez que a pressão financeira não anunciada pela família é agora uma sombra literal sobre o teto. Na sala surge Rafael, pela porta lateral, com o passo firme de quem sabe que a história precisa de um herói no momento certo. Na mão, uma nota de papel amassada. Ele a ergue, com um orgulho que tenta soar moral, e lê em voz alta, sem hesitar: "Eu dou todo o meu dinheiro à minha esposa." A frase corta meu coração antes de eu entender o que ela significa. O som do papel deslizando na palma da mão parece uma assinatura na mudança de rumo da casa. Eu observo o rosto dele. A jactância que brilha nos olhos contrasta com a cegueira de quem não quer ver o que está por trás da tela pública. A sala, que eu sempre quis ver como abrigo, se transforma em palco. Cada objeto parece apontar para uma verdade que não cabe no discurso público. O novo peso da história paira no ar, mais pesado que as lembranças que nos ajudam a seguir adiante. O ambiente inteiro parece emitir um alerta. A família não está tão unida quanto diz. Você apoiaria a decisão de doar tudo sem entender as consequências? Pergunto, sem esconder o fio de dúvida que atravessa minha voz. Horas depois, o passo firme de Lucas invade a casa como quem chega para medir o tamanho da encrenca. O casaco de lã ainda está no ombro. Ele olha ao redor com o olhar de quem não tem pressa em julgar, apenas em ouvir. Ele pergunta pela aposentadoria de os 8.000 reais, aquela cifra antiga que contrasta tão cruelmente com a fome real que a casa carrega nos móveis, nos recibos, nas contas que ninguém ousa mencionar em voz alta. O comentário não é uma acusação, é um teste de memória, é uma confirmação de que a casa sabe onde o dinheiro deveria estar e não está. A tensão cresce quando percebo que o ambiente inteiro se segmenta entre quem quer manter a imagem e quem sabe que a verdade precisa ser encarada. Lucas retira o casaco e desliza um envelope sem identificação sobre a mesa. O peso dele, porém, não depende do que está escrito nele. Rafael fita o envelope com os olhos semicerrados, sem palavras, como se o objeto pudesse dizer tudo que o discurso não diz. O zumbido da geladeira, o tic-tac do relógio, a respiração contida de todos nós, tudo converge para uma sensação de que há mais por trás da doação do filho. O envelope é apenas a porta de entrada para algo maior que ainda não falamos. O envelope sem rótulo parece simples, mas o conteúdo dele não cabe na foto de família que sempre mostramos aos vizinhos. Lucas o coloca ali, a uma distância respeitosa, e o olhar de Rafael vacila entre raiva contida e curiosidade. A casa mantém o silêncio, mas o silêncio dele é uma prova de que a história pode mudar com o peso de uma página. O envelope não diz nada por si, mas seu peso e a quietude com que é observado dizem tudo. A doação pode ter sido anunciada como gesto de proteção, mas carrega um silêncio cúmplice de segredos. Enquanto isso, o zumbido da geladeira, o cheiro de creme de beleza da nora e o toque frio da madeira na mesa constroem uma atmosfera que parece capaz de derreter a fachada.
A guarda mental que tenho das histórias de família me diz que a verdade não cabe nunca mais em uma única linha de doação. Ela precisa de fatos que resistam à pressão de quem quer proteger a casa a qualquer custo. Agora, enquanto o dia começa a virar tarde e a casa permanece de pé, eu observo cada gesto como quem observa uma montagem de risco. O envelope permanece na mesa e eu sinto a rotação de poder que ele representa. Minha garganta aperta, minha respiração se encaixa com passos de quem sabe que cada decisão pode ser o começo ou o fim de algo maior. A verdade parece ainda longe, mas a distância não me impede de ver que a sala não é apenas lugar de reunião, é tribunal improvisado onde cada palavra tem consequências. O peso da memória fica mais claro a cada minuto. As histórias que mantêm a casa de pé não são apenas palavras bonitas, são compromissos que se tornam documentação. O dia avança, e a prova de tudo que ainda não foi dito está ali, diante de nós, pronta para exigir a nossa coragem. Ainda há algo não dito que pode virar tudo contra todos. Agora, naquela manhã, entro na casa que cheira a mofo e café queimado. Eu, Celina, irmã mais velha, sigo pela cozinha onde a geladeira range como se pedisse clemência. A mesa fica tomada de papéis, velhas contas, recibos amassados, números que parecem sussurrar mentiras. Volto aos arquivos que guardo como mapa da nossa vida, o relógio antigo batendo cada segundo como se quisesse me lembrar que o tempo não volta. Reviso as planilhas de perto, buscando sinais, entres que sumiram, entradas que não deveriam existir, uma fenda entre o que nos foi dito e o que realmente entrou pela porta. Ao comparar a renda da aposentadoria que repetiram até cansar com o que de fato entrou nesta casa, encontro falhas gritantes. Dou um passo atrás para não tropeçar na própria memória e percebo que a dúvida já tem peso suficiente para caminhar sozinha. À tarde, a sala parece ainda mais vazia do que o bolso de Rafael. Ele tenta manter a voz firme, diz que tudo está sob controle, que a doação é para proteger a família. Eu observo a distância entre o que ele afirma e o olhar que não consegue encarar quando fala de números. Mara aparece na porta, com a máscara de esposa dedicada, reforçando que tudo é pela proteção de todos. Percebo uma aliança improvável entre Mara e Rafael, como se cada gesto fosse ensaio para uma peça que não nos pertence. O ar fica mais carregado, o creme de beleza da nora, o couro da cadeira, o silêncio que não é de paz, é de preparação para uma audiência pública. O tic-tac do relógio acompanha meu peso ao redor da mesa, lembrando que cada decisão pode mudar o rosto da casa. Então, Lucas, meu irmão, aproxima-se com o envelope que guardava na gaveta. Ele o coloca à frente de todos e pergunta, em voz baixa, pela possibilidade de dois lados na mesma história. O envelope sem identificação parece pesado o bastante para esmagar o que chamamos de verdade, se é que existe uma única verdade aqui. Sinto minha respiração prender, e a cada palavra dele percebo que a linha entre lealdade familiar e interesse privado pode ter sido traçada há muito tempo. Lucas diz que a reputação pode ser ferida, e não está mentindo. O grupo começa a ler a situação de maneiras diferentes, alguns tentando defender a aparência, outros tentando proteger a vida real que se esconde atrás dos números. Enquanto isso, Inês, advogada da família, sugere cautela e promete esclarecer cada papel, cada extrato que contradiga o que nos venderam. Do lado de fora, Gustavo, vizinho, comenta em voz baixa sobre boatos de dívidas antigas, como se o bairro pudesse sussurrar a verdade que a casa não quer ouvir. Eu sigo carregando o peso dos papéis na mão, tentando entender quem assinou o quê e quando. Inês aponta possíveis falhas processuais que poderiam tornar a procuração inócua sob certas condições, acendendo a esperança de resistência legal. O envelope com as assinaturas, o contrato de procuração que Mara dizia proteger a família, passam a ganhar contorno. Se houver brechas, talvez possamos manter a casa sem entregar tudo a Mara. Mara continua serena, mas vejo nos gestos dela o peso de uma narrativa que não quer abandonar, a máscara de quem tudo controla, com dedos que não desgrudam do botão da câmera. Rafael parece dividido entre proteger a família e o custo humano de defender essa proteção. A casa, neste momento, parece menor, cada papel compressando o ar de um futuro incerto.
Enquanto conversamos com Inês, descubro que não basta falar a verdade. É preciso reconhecer quem foi usado para contornar a verdade e quem, no fim, pagará a conta. Você apoiaria a decisão de doar tudo sem entender as consequências? Nem tudo é o que parece quando falam de proteger a família. Na sala fria da casa antiga, entro sem fazer barulho e deixo a porta entreabrir, apenas o suficiente para a respiração não se misturar ao silêncio. Eu, Celina, observo Rafael sentado à cabeceira da mesa, os dedos contidos sobre uma pilha de papéis que não quer que eu veja por inteiro. Ele não olha para mim. O olhar dele recai na madeira riscada da mesa, como se ali pudesse anular a pergunta que lhe aperta a garganta. Eu falo baixo, direto. Precisamos conversar sobre essas contas que você diz ter resolvido com gestos de doação. Ele respira fundo, tenta me medir com a cabeça erguida, mas a maré é maior que a vontade dele de parecer calmo. O relógio da cozinha faz o tip-tap mecânico da hora que não volta, e cada tic-tac parece confirmar que não há como fingir que tudo está bem quando a fome real bate na porta ao lado da ostentação. À tarde, a casa recebe Mara, a nora do Rafael, com aquela calma que costuma mascarar o que realmente acontece atrás das cortinas. Ela entra como quem carrega uma capa de proteção para a família, e cada palavra que pronuncia vem repleta de garantia pública. Tudo é para manter a casa unida, para não expor ninguém. Lucas, irmão de Celina, fica na porta, observando com olhos de quem sabe que há mais do que a superfície revela. Ele não se mistura ao coro de aceitação, apenas escuta, cruza os braços e deixa que Mara desenhe a imagem de responsabilidade que alega defender. Em meio aos cochichos, Mara se planta diante de nós com a postura de quem tem a palavra final, e o conjunto parece um pleito público mascarado de reunião familiar. Agora penso, a verdade não é mais apenas questão de números, é a forma como cada um se apresentou ali, diante de todos. Quem é o guardião da casa? Quem paga ou quem decide? Quem é o verdadeiro guardião da casa? Quem paga ou quem decide? Entre o ruído contido da conversa, entro em silêncio com uma nova evidência que não podemos ignorar. Em meio aos papéis, Inês, advogada da família, repousa algumas cópias de extratos com selos oficiais que contradizem o discurso da sala. Ela não levanta a voz, apenas entrega as folhas com uma firmeza que não admite recuo. Lucas se adianta, observa cada traço nas cópias, e eu noto o tremor na minha própria mão, ao ver que os números não batem com as promessas de Mara. As assinaturas parecem idênticas a outras transações que já conhecemos, como se o passado tivesse assinado de novo o presente. Inês confirma que há falhas no lastro documental, falhas que podem minar a narrativa de proteção que Mara impõe. O ar muda de peso, e a sala parece menores de idade diante de uma verdade que não cabe em sorrisos públicos. Mais tarde, o telefone de Mara toca em meio ao sutil burburinho da casa. Ela atende com aquele tom suave que usa para esconder qualquer fresta de dúvida, e a conversa que escuta não é de bondade, é de cálculo milimétrico. Ela diz que há um acordo legal por trás da doação, que tudo foi feito para proteger a família, mas a voz, calma e agradável, contrasta com as marcas de manipulação que começam a aparecer nos rostos de Rafael e de Inês. A câmera parece aproveitar a fachada, e Mara sorri para o feed como se o mundo inteiro pudesse acreditar que aquilo é apenas um ato de generosidade. Eu observo cada gesto, cada silêncio que segue, e a sensação de que algo enorme está sendo costurado por trás das cortinas não me abandona. Como se a sala tivesse segurado a respiração por horas, a revelação começa a insinuar-se com mais clareza. Não é apenas uma doação, é uma cadeia de acordos legais que pode, de uma vez, mudar tudo. E eu, que sempre tentei ficar firme sem romper, percebo que a linha entre proteger a casa e ceder ao medo está se desfazendo diante dos meus olhos. A cada detalhe, os papéis selados, as palavras cuidadosas, o olhar de Mara que não admite derrota, sinto a pressão de uma decisão que não cabe mais ao passado nem às mãos de uma única pessoa.
Enquanto o grupo se reorganiza ao redor da mesa, a dúvida de quem verdadeiramente sustenta a casa ganha corpo entre nós, como se uma nova distribuição de poder estivesse em jogo, ainda que não tenhamos falado em voz alta sobre isso. Existem linhas que não serão desfeitas sem consequências. O dia começa com o ranger da casa antiga, o piso de madeira cede sob meus passos e o ar carrega o cheiro de café queimado que insistia cada manhã, mesmo quando a casa parecia respirar de outro jeito. Eu percebo que algo mudou desde a noite passada. O silêncio não é apenas silêncio, é o peso de uma decisão que eu ainda não entendi. Subo as escadas. As paredes guardam fotos da família como testemunhas mudas do que era, do que poderia ser. No quarto, minha gaveta onde guardo lembranças está aberta sozinha, como se alguém a tivesse folheado sem pedir licença. Entre papéis e contas amassadas, encontro a carta que meu pai deixou comigo, escondida entre uma velha agenda e o caderno de contas. Uma mensagem que não deveria ter saído do bolso dele, mas ali está. A tinta parece fresca, ainda molhada em palavras que cortam como lâminas. Dignidade não se negocia. Proteja a casa da família, não entregue a honra sem luta. O papel me petrifica por um instante, e eu consigo ouvir o relógio antigo girando devagar, marcando o tempo que parece ter parado naqueles dias de dificuldade que minha geração jurou esquecer. Volto para a sala para enfrentar outra verdade que não cabe no meu peito. Rafael não veio apenas visitar a casa. Ele está ali, na porta da cozinha, segurando uma folha dobrada como quem oferece uma carta de salvação ou de condenação. Mara está ao lado dele, com a pose serena de quem sabe tudo sem precisar dizer nada, olhando para mim com aquele sorriso que tenta parecer cúmplice. A folha, que ele levanta com orgulho, traz uma proposta que corta direto ao que eu mais temo. Uma cláusula de venda da casa, condicionada a algo que ele afirma proteger, mas que Mara sustenta em segredo, como se a verdadeira proteção fosse uma máscara. Eu olho para Rafael e o silêncio me corta mais fundo que qualquer palavra. Ele não olha para mim. O olhar dele fica na ponta dos dedos, onde a caneta parece tremular. A voz dele, quando finalmente sai, é contida, quase um sussurro, e ele diz que a doação foi feita para libertar a família de dívidas invisíveis, para manter a casa em mãos deles. E, no entanto, a folha que ele segura não parece falar a verdade que eu preciso ouvir. Desculpa não é suficiente quando a casa está sobre o peso de uma negociação que pode dissolver tudo. Eu vejo Mara, firme, encarando a câmera como se a sala inteira fosse plateia, e sinto que a proteção que ela promete não é proteção de ninguém além dela mesma. A tinta na folha parece fresca, mas o que é que ela realmente assina? A pergunta fica presa na garganta e eu tento respirar fundo para não quebrar a voz. Foi então que Inês entra na casa com o silêncio de quem sabe que o fato pode mudar tudo. Em seu tom de advogada calma, ela revela uma falha processual nos documentos que, sob certas condições, pode invalidar a procuração que sustenta aquela doação disfarçada. Não é só uma falha formal, é uma fresta pela qual a verdade pode passar e colocar em dúvida o que Mara e Rafael tentam apresentar como proteção. Ela mostra alguns papéis sob o corpo inclinado da mesa, o brilho frio da lâmpada refletindo nos selos oficiais. As páginas não mentem. Dizem que há inconsistência suficiente para acender uma chama de questionamento. A sala parece ficar menor com cada frase que Inês lê em voz baixa. E a reação de Mara é um sorriso curto, quase sarcástico, que não alcança os olhos. Rafael, por sua vez, even que tenta manter a compostura, tem a boca seca e uma parte do rosto que parece pedir desculpa sem ter sido convidada a falar. O peso da possibilidade de errar novamente respinga na madeira. As marcas da casa recebem outra marca. A dúvida pública começa a nascer ali mesmo, entre notas fiscais que não batem e compromissos que não são o que pareciam. Antes que possamos digerir o que foi dito, Lucas entra na sala com uma carta dobrada que o contrasta. Ele não é ruidoso, não eleva a voz. Ele coloca a carta sobre a mesa, quase como quem deposita uma evidência. A mensagem sugere que Mara já esteve envolvida em negociações que não respeitam a vontade da família, que o dinheiro pode ter passado por caminhos que não deveriam ter atravessado as portas desta casa. O ar muda de temperatura com o peso daquela revelação.
Eu observo as mãos de Mara, que por um momento parecem tremer sob o alcance das testemunhas invisíveis que não podem ser chamadas. O passado, o código de honra da nossa geração, o próprio futuro dos meus filhos. Rafael se fecha por dentro. O olhar desvia para o chão, onde o filtro de luz do teto desenha padrões que lembram contas pendentes e promessas quebradas. Lucas olha para mim com a testa franzida, como se dissesse que a verdade que ele traz não é apenas para mim, mas para todos nós. O som da casa muda com cada decisão que tomamos ali, e essa mudança é sentida nos dedos que assinam, nos silêncios que se estendem, nas vozes que tentam segurar a cada passo o que ainda resta da confiança entre nós. Eu seguro o pai na memória, o homem que me ensinou a não entregar a dignidade sem luta, e percebo que a primeira reviravolta moral não virá de uma acusação direta, mas do entrelaçar de pequenos fatos que mostram quem realmente está no controle. E por mais que a tensão já tenha atingido meu limite, uma coisa fica clara: a cidade, com seus olhos curiosos, não nos perdoará se falharmos na transparência. A cada minuto, o custo de escolher entre proteger a casa e proteger a verdade se revela como uma lâmina que corta por dentro. Você enfrentaria a verdade pela dignidade da família, mesmo que tudo se desintegre? No jardim, o crepúsculo empurra a temperatura para perto do frio. O cheiro de terra molhada mistura-se ao café que insiste em queimar na cozinha. A casa antiga respira em cada rangido, e o tic-tac do relógio parece medir o tempo que nos separa do que ainda pode ser dito em voz alta, sem ferir alguém. Eu, Celina, sinto o peso da própria memória ao meu lado, a responsabilidade de manter a linha sem entregar o que não deve sair do coração da família. Ela chega pelo portão de ferro que range, Mara, a nora de Rafael, com o ar calmo de quem sabe a última palavra sem precisar gritar. O vestido leve em tom de marfim contrasta com as sombras que insistem em alongar cada movimento. Eu a convoco para o jardim porque acho que ali, entre as folhas, é onde a verdade parece menos perigosa, ou talvez onde ficaríamos mais vulneráveis caso ela seja dita em voz alta. Ela pousa o olhar em mim, e a distância entre o discurso público e os gestos do dia a dia fica tão clara quanto a lâmina de uma faca esquecida debaixo do puff. Cueca de chuva na calçada, vento que varre as frestas das janelas. Tudo parece puxar para um confronto que eu não quero ter, mas sei que é inevitável. Eu começo pelo que já não suporto esconder. Há sinais de uma trama maior por trás da doação. Digo sem rodeios, mantendo o tom firme, como se cada palavra fosse um acordo a ser assinado ali mesmo. Mara respira, não pressiona. A calma dela é uma arma fina, eficaz, que corta sem ferir diretamente, apenas com o peso de quem sabe que domina a cena. Proteção da família, Celina. Não estou mentindo quando digo que tudo foi feito para evitar danos a todos nós, responde, com a voz suave que encanta quando quer e endurece quando precisa. Não é agressiva, é controladora. E nesse controle há uma certeza: ela não desiste de permanecer. Não hoje, não quando a casa ainda respira sob o teto que vimos crescer para dentro de nós. Eu, porém, não estou mais certeza absoluta de nada. A minha memória cruza as contas antigas com as faturas recentes, e o que vejo não bate com o que dizem. Pois se é assim, por que surgem dúvidas entre as pessoas que deveriam confiar umas nas outras? Provoquei, sem quebrar o contato, esperando a rachadura que não vem de imediato. A reação de Mara não é explosiva. Ela comenta, faz perguntas suaves, aponta como se fosse uma coincidência o fato de haver uma carta antiga, uma menção de proteção que não fecha com o que sentimos hoje. A cada frase, a minha garganta aperta um pouco mais, porque sinto a diferença entre o que é dizer e o que é fazer. Ela afirma que tudo tem um porquê, e que o porquê é simples: proteger a casa. Eu a escuto, não para concordar, mas para entender o que está por trás do sorriso que não vacila. E é quando o silêncio entre nós se alonga que a percepção de que há outras sombras no jogo se acende. Rafael, irmão do meu coração, recebe uma mensagem que chega pelo celular com a clareza seca de um aviso técnico. A casa pode ser avaliada para venda. O mundo dele parece diminuir naquele instante, e o meu mundo também, porque eu não estou sozinha na arena. O ar muda com cada vibração da tela do telefone que ele segura.
como se a própria gravidade da casa estivesse sendo redirecionada para fora do nosso alcance. Rafa tenta manter o equilíbrio, mas o peso de Mara em torno dele é visível. O sorriso é cínico, a voz, ainda agradável, não esconde o cálculo que há por trás da posição que ele assume diante da família. Eu observo, sem apartar os olhos dele, que se recusa a me olhar nos olhos quando falo de contas, como se tentar encarar a verdade fosse uma falha gravíssima. Entre isso tudo, Lucas aparece de novo, meu irmão que observa com o ceticismo que sempre tira o brilho das ilusões públicas. Ele traz à tona uma alternativa que não é apenas uma ideia, a possibilidade de manter a casa pela via legal, com audiências, com a presença de Inês, a advogada da família, e com uma auditoria que apure tudo sem destruir a confiança que ainda resta entre nós. Não é um acerto fácil, é um caminho que exige lucidez e uma disposição de enfrentar custos que não são apenas financeiros. Lucas fala baixo, sem pressa, para que a conversa conserve a serenidade que ainda tem. Mostra papéis, cópias de extratos, documentos que parecem conferência com a verdade, números que contradizem a fala de Mara, datas que cruzam com reuniões comunitárias, sinais de que a história pode ter sido costurada em outros lugares além do que pensamos. Inês, de sua parte, promete cautela. Diz que qualquer movimento deve ser feito com a precisão de quem sabe que cada decisão pode ser invadição de um território que não se recupera fácil. Enquanto isso, Mara não abandona o espaço. Ao cair da noite, ela volta, não para pedir licença, mas para deixar claro que não se retira sem resistência. A porta da casa dobra o vento quando ela avança pelo corredor na sombra, e o piso parece responder com o ruído de um segredo que se recusa a ficar quieto. Ela não abandona a casa. Pelo contrário, sugere com delicadeza que há mais formas de proteger o que chamam de família, mais do que a simples doação de dinheiro. E esse retorno é menos uma ameaça do que uma confirmação de que alguém ali ainda olha o futuro com um encaixe nas próprias necessidades. A aliança com Rafael, insinuada com olhares cruzados na penumbra, não é apenas uma coincidência. É uma linha de força que tende a puxar um pouco mais da nossa harmonia para o lado dele. O cheiro de tinta fresca de contratos paira perto do relógio na parede, como se o tempo estivesse pesquisando, a cada tique, o peso de cada assinatura por vir. Perto dali, o diário do pai que ainda guardo com carinho ecoa em minha cabeça. Proteção à família sem ocultar a dor. Não é apenas uma frase antiga. É uma bússola que, para mim, se tornou uma questão prática. Quais dores podemos manter no escuro para manter a casa sob o nosso termo? E o que isso faz com quem fica em pé para defendê-la? No meio disso tudo, a possibilidade de uma saída que não destrua o que já foi construído, ou que pelo menos não destrua tudo de uma vez, parece ter ganhado espaço. Lucas, com a frieza de quem já viu muito, sugere que Inês lidere uma mediação com prazos claros, sob supervisão de quem entende de leis e de família. A proposta não é romper, é estabelecer regras que permitam que a casa permaneça onde está, com veto firme ao uso indevido de recursos. Mara aceita a ideia de alguém que não seja apenas a fonte de apoio, mas também o garantidor de que o que é planejado não passe do razoável. Rafa, que sentia o peso de cada decisão, reconhece que a linha entre lealdade e proteção de Mara ficou mais clara para ele. Ele não quer perder o vínculo com a mãe, nem a chance de manter a família unida pela verdade, ainda que essa verdade doa. E eu, que sempre temi o preço da verdade, começo a ver que o preço pode ser pago sem apagar o que ainda nos sustenta. Mas há ainda ruídos na distância, sinais de que alguém dentro do próprio círculo poderia ter interesses que não correspondem aos nossos. Lucas reaparece com uma outra camada. A ideia de que alguém próximo a Mara já tentou sabotar o acordo para extrair ganhos de um lado que não chamamos de nosso. O peso da suspeita recai sobre a sala como um tom sombrio e o ar fica mais denso, mais difícil de respirar. A cada fala, eu sinto que a confiança que restava está sendo repassada, está se tornando uma mercadoria que pode ser negociada, e que cada gesto é uma tentativa de manter o controle sobre o que resta de nossa história.
O silêncio volta a dizer o que as palavras não conseguem, e essa verdade é, de certa forma, mais pesada que qualquer fatura antiga que já tenhamos visto. E então, a noite finalmente chega com uma iluminação que não é apenas de lâmpadas, mas de uma nova possibilidade. A família pode decidir pela justiça sem abrir as portas ao desespero público. Inês, com a serenidade de quem já sabe que a lei pode ser a saída mais humana, continua a articular os passos que ainda precisamos percorrer juntos. Mara recua um pouco, não para ceder, mas para recalibrar, oferecendo uma saída que não impede a verdade, ainda que não imponha uma derrota de imediato. Rafael, por sua vez, reconhece a força que vem ao lado da mãe, reconhece o peso do custo humano que o acompanha e, pela primeira vez, com a clareza de quem percebe que a vida não cabe mais em uma imagem de perfeição, abre espaço para uma conversa que não é apenas sobre quem manda, mas sobre quem pode ouvir sem julgar. E, no fundo, entre o som do copo que tomba levemente na bancada, entre o brilho que a luz de uma vela faz na face de Mara, sinto o peso da decisão que ainda está por vir. Não é apenas uma decisão sobre uma cláusula ou uma assinatura. É sobre o que cada um de nós está disposto a deixar para trás para que o nome da família não se quebre. Quem pode sustentar o que é correto sem transformar o que é humano em uma máquina de ganhos? Quem realmente decide o que é proteção, a lei ou o coração? Naquela manhã, Inês chega à casa com a mesma calma que carrega uma toga sobre o ombro. A pasta parece um peso específico, não de papel, mas de responsabilidade. Dentro há o esboço de um caminho legal para salvar a casa sem que a verdade seja simplesmente engolida pelo silêncio. Ela fala baixo, sem rodeios, descrevendo como usar documentos de doação para estabelecer regras claras, um arcabouço que força Mara a aceitar limites e Rafael a encarar que a justiça pode exigir sacrifícios. A sala cheira a café gasto, ao ferro frio do ar-condicionado antigo, ao pano úmido que cai das cortinas de veludo gasto. Celina ouve cada linha como quem lê uma testemunha. Não é apenas uma viabilidade financeira, é a chance de transformar a doação em um contrato de proteção, com uma auditoria periódica para evitar que qualquer beijo de boas intenções vire dívida invisível. Inês insiste que o plano não desfaz a harmonia da casa. Ele apenas a organiza, como um tabuleiro onde cada peça sabe seu papel. Celina respira fundo, olha a mesinha de centro repleta de recibos amarelados e sente o peso da decisão. Tolerar ambiguidades pode manter o lar, mas entregar a verdade pode devolver a dignidade que a família perdeu há tempo. A proposta coloca Mara sob a lente pública de uma forma que ela não espera. Não é mais segredo entre quatro paredes, é uma garantia registrável que pode ser defendida em tribunais ou ajustada diante de novas evidências. O relógio na parede marca cada segundo como se fosse uma batida de um coração coletivo. Se o plano der certo, a casa não cai. Se falha, o chão inteiro deslancha. Celina observa o envelope com as cláusulas, a assinatura de Rafael que ela ainda não entende, a assinatura de Mara que está por vir e a palavra de Inês que promete não deixar ninguém virar o prato com palavras bonitas demais. Em meio ao silêncio, Celina encontra, escondida entre os papéis, a memória de uma promessa antiga do pai que falava de proteger a casa sem esconder a dor. Ela não sabe se essa lembrança é uma bússola ou uma lanterna acesa em corredor escuro, mas sabe que precisa segui-la. O encontro termina com um acordo tácito de que a verdade não será rigidamente exposta, mas sim protegida por um conjunto de regras que não permitirão novas ilusões. E quando Inês se levanta para fechar a pasta, Celina sente o impulso de erguer a cabeça e dizer que, se for necessário, ela lutará com cada papel, com cada linha, até que tudo esteja claro como a água. O som do relógio volta a marcar o ritmo. A lei pode salvar a casa, porém exige coragem para enfrentá-la. A primeira parte do caminho, portanto, está traçada, mas ainda não é a única linha que desenha o destino da família. À mesa grande, Mara encena a generosidade com a máscara da dona de casa responsável. Ela fala com uma suavidade que parece convite, mas o peso de cada palavra cai como pedra sobre o chão da sala,
Se tudo for para a proteção da família, então que o plano de Inês seja visto como defesa, não como ataque. Rafael, sentado ao lado, observa o rosto de Mara e quase não respira. O ar entre eles muda de sabor. É o gosto do custo que vem junto com qualquer gesto de boa-fé quando há dinheiro por trás. Mara afirma que tudo é pela estabilidade, que a casa não pode se perder por questões antigas e que a doação não é caridade secreta, mas uma estratégia para manter o lar intacto, ainda que exija reescrever acordos. Celina escuta sem erguer a voz, mas o desconforto em suas mãos já diz o contrário. Ela sabe que essa conversa pública pode rompê-la com a própria fé na família que sempre protegeu. O grupo se observa, cada um com uma sombra de dúvida que não admite visível, mas que respira entre as frases. E justamente nesse ar pesado, Rafael desconcerta-se. Se Mara está alinhada com a visão de que a proteção da casa passa por um acordo rígido, por que a verdade parece sempre ficar em segundo plano? A pergunta não sai da cabeça dele, mesmo que ele tente desarmar o tom de cobrança com um sorriso cansado. A reunião chega a um impasse visível quando Inês levanta, pronta para sustentar o que sabe ser justo, e Mara tenta desqualificar a advogada publicamente, insinuando manobras legais para beneficiar apenas alguns. É quando Celina percebe que a defesa da casa pode exigir que alguém ceda mais do que a própria dignidade, não pela dor que o segredo impõe aos outros, mas pela dor que a verdade causa ao coração de Rafael, que teme perder o vínculo com a mãe que sempre foi o seu lar. O custo humano começa a aparecer de forma clara, não como tema abstrato, mas como consequência concreta de escolhas já tomadas. No silêncio entre as paredes, Lucas entra com a calma de quem sabe que a verdade precisa de testemunhas, não de testemunhos vazios. Ele traz um envelope que não se parece com qualquer envelope. É parte de uma auditoria interna, com marcas que denunciam discrepâncias contábeis, números que não batem com o discurso de Mara e Rafael. O irmão de Celina não fala alto, mas o tom de voz é suficiente para mudar o equilíbrio da sala. Ele aponta que alguém, dentro da rede ligada a Mara, já tentou sabotar o acordo para ganhos próprios. Não é apenas uma reação diante de uma ameaça externa, mas uma sabotagem interna, uma artimanha que colocou a própria mãe e o filho em rota de colisão com o futuro da casa. A revelação não vem como explosão, vem como uma sequência que desmonta a imagem de proteção que Mara tentava impor. Rafael respira fundo, o peso do segredo se instalando em suas costas. Ele começa a ouvir a verdade sob uma lente diferente, não como acusação contra Mara, mas como uma possibilidade de entender até onde a manipulação humana pode ir quando há dinheiro envolvido. Mara, por sua vez, tenta desviar o olhar, mas a evidência é clara demais para ser ignorada. Alguém próximo tem interesse em manter a estrutura de poder, independentemente do dano que cause à família. E, ao observar o movimento que se forma, Celina reconhece que o caminho legal que Inês descreveu pode não apenas assegurar a casa, mas também expor uma teia de interesses que precisam ser desmontados para que a verdade tenha lugar. Entre as motivações, a carta antiga do pai surge como uma bússola discreta, lembrando que proteger a casa não é apenas manter paredes em pé, é manter acordos entre gerações, ainda que as rochas sob eles tremam. Com esse peso, a envelope de doação deixa de ser apenas papel, torna-se instrumento de justiça, que precisa ser usado sem medo de consequências humanas. Enquanto a sala respira com esse novo peso, Celina segura firme a lembrança do pai e percebe que agora, mais do que nunca, precisa manter a verdade à vista. E quando Mara tenta reagrupar as palavras em um sorriso que parece cortar o ar, Celina não cede. A verdade deve estar à tona, ainda que a casa pareça fragilizar-se sob o olhar de todos. Não é simples, mas é necessário. No fim do dia, antes que as luzes da casa acendam por completo, o grupo sabe que o próximo movimento precisa ser cuidadoso, legal e humano. Não é apenas uma discussão sobre dinheiro. É a decisão de quem fica com a responsabilidade de manter a memória da família inteira presente, mesmo que o preço seja alto. Se você pudesse salvar sua dignidade familiar com um sacrifício, você o faria? Não é a casa que está em jogo,
é quem decide quem fica com a verdade. A sala de estar foi transformada em sala de mediação. A mesa antiga ganhou adesivos de posição, o vidro refletia a cidade lá fora, e o tic-tac do relógio parecia marcar o tempo de uma decisão que ninguém queria tomar. Eu observo cada rosto com a mesma lupa que aprendi a usar ao longo dos anos. Quem está diante de mim não é apenas uma pessoa. São fragmentos de uma casa que pode ruir se alguém não falar a verdade. O ar cheira a café velho, o carpete cede sob os passos, e o silêncio entre Mara, Rafael, Lucas e Inês parece ouvir o que ainda não foi dito. Às 10h05, Inês abre a pasta com a paciência de quem sabe que uma tempestade não começa sem um sopro. Ela olha para cada um de nós e diz, de modo firme, que a solução prática que precisa surgir vem de prazos bem definidos, de etapas claras e de supervisão jurídica. A proposta é simples, mas não é rasa. Um acordo de mediação com um cronograma de 2 semanas para organizar provas, uma auditoria externa para confirmar números e regras de uso da casa que evitem perdas desnecessárias. O objetivo é proteger a família sem transformar a verdade em arma de ataque. Quando ela fala, o som do relógio parece marcar cada palavra como se fosse uma peça a ser encaixada. Eu, Celina, sinto meu coração ficar mais atento ao peso das palavras. Cada promessa tem um preço. Cada papel assinado pode ser uma vela acesa no quarto da nossa história. Antes que o silêncio se dissolva, Mara levanta a mão, e o tom dela não é agressivo. É calculado, quase contemplativo. Ela admite nuances, reconhece que estamos mergulhados em uma rede de escolhas, mas nega com veemência que haja fraude. Não houve fraude. Houve uma reorganização para proteger a família contra tempestades futuras, ela diz, com a voz baixa que usa quando sabe que o que diz pode soar como desculpa. A calmaria é apenas a máscara da frustração que corre sob a pele. Ao meu lado, Rafael respira fundo, evita meu olhar e confessa, com a voz lenta, que se sente preso pela dívida criada pela relação com Mara. Não é raiva que vejo ali, é cansaço. É o peso de tentar manter uma fachada de normalidade enquanto a memória de cada mês que passou assanha as contas. Às 11h03, Lucas se levanta com o envelope na mão. Aquele envelope que carrega o peso de uma verdade que não cabe mais nos bolsos da família. Ele não grita, não provoca, apenas oferece os papéis com a assinatura visível e a sala recebe o sinal como se fosse uma tã de água fria atravessando a sala quente. Auditória externa, ele diz, com a voz neutra que esconde o orgulho de estar salvando o que pode ser salvo. Os documentos são claros, discrepâncias contábeis, entradas que não batem com as narrativas apresentadas, números que não se encaixam com a história de proteção que Mara vem defendendo. Quando eu os olho, vejo que o equilíbrio de forças muda. Não é mais só a minha voz contra a dela. É o conjunto de provas que nos obriga a encarar o que não queríamos ver. Em seguida, Mara retorna ao centro da sala, mas desta vez com um ar diferente, como se tivesse passado por um ajuste que só a coragem de enfrentar consequências pode trazer. Não é fraude, é uma estratégia de proteção, repete, mas o brilho nos olhos não é de convicção, é de defesa. Rafael, que até então parecia buscar apenas um acordo para manter as coisas estáveis, ergue o queixo e comenta com uma frustração contida. Eu sentia que a dívida era só de mim, mas percebo agora que ela cresce quando estamos aquém da verdade. O peso do que ele diz não está no que ele admite, mas na janela que se abre entre o que foi dito e o que agora aparece sem disfarce. A conversa evolui para um ponto de inflexão. Inês coordena os próximos passos, marcando uma linha que não pode ser cruzada sem consequências reais. Ela sugere que, para além do acordo de mediação, devemos construir uma defesa jurídica que proteja a casa, mas com condições transparentes que devolvam a nós a percepção de justiça. O tom de Inês é diplomático, mas inegociável. Quando ela fala, eu percebo como a curiosidade pública pode se transformar em pressão legal. Não é apenas sobre o que acontece entre nós, é sobre como aquilo que acontece entre nós pode ser visto por todos que observam. O tempo parece acelerar quando, ao meio-dia, meu irmão Lucas retoma a palavra para lembrar uma coisa simples, porém decisiva.
A verdade, por mais dolorosa que seja, é a única âncora capaz de nos manter de pé. A reunião se transforma lentamente em uma espécie de plataforma para que cada um exponha o seu papel. Mara, com uma delicadeza forçada, admite que houve momentos de ambiguidade, mas não admite que haja fraude. E a audiência da sala, que já familiarmente se divide entre quem vê o mundo com olhos de justiça e quem o vê com olhos de proteção, começa a reagir com uma mistura de cansaço e um sutil clamor por clareza. Eu digo em voz baixa, olhando para Rafael: se falharmos hoje, quem fica para responder amanhã? E é nesse instante que as perguntas se tornam mais verdadeiras do que as respostas. Pode uma mediação manter a casa sem custar a honestidade que nos sustenta? Pode o desejo de preservar o afeto da família suportar a dor de ouvir verdades que desfalcam o orgulho? A cada minuto, o ambiente reconfigura-se, não por uma nova revelação, mas pela aceitação de que a verdade já não pode mais ser contida. Entre um olhar para o relógio e outro para o rosto do pai que ainda parece mirar de longe, sinto que o grupo se organiza em torno de uma promessa comum. Não é uma promessa de esquecer, mas de agir com responsabilidade. Inês assina com o silêncio de quem sabe que o acordo precisa de supervisão contínua. Mara recua sem recuar, aceitando que existe uma ponte entre proteção e abuso de confiança. Rafael respira fundo, reconhecendo a necessidade de um canal de diálogo mais claro com Celina. Lucas, por fim, fecha a janela que abria a possibilidade de que tudo fosse apenas uma história de bravatas e aponta para a estrada que nos resta trilhar juntos. A sala parece aquecer com o início de um novo pacto. O relógio continua a marcar o tempo de mediação. Cada tic-tac, um lembrete de que não estamos apenas discutindo dinheiro, estamos decidindo como viver com a verdade pela frente. Eu, Celina, ouço a meu modo a nossa própria voz se tornando presente, firme, não mais uma recordação de alguém que se perdeu no meio das contas. E quando digo que a verdade deve brilhar, não é para humilhar ninguém. É para criar uma casa onde cada um sabe onde está a linha entre proteção e exploração. À medida que a conversa avança, a sala parece encontrar uma espécie de equilíbrio provisório. Mara admite que a relativamente suave retórica de proteção não pode vencer o peso das evidências, e Rafael, pela primeira vez de forma quase pública, reconhece que o que parecia proteger acabou minando a confiança entre nós. O grupo começa a convergir para um caminho: endurecer o acordo, impor auditorias periódicas, estabelecer regras rígidas de uso de recursos e manter a casa como um patrimônio de família, não como peça de negociações privadas. A luz que entra pela janela não é radiante, mas é suficiente para insinuar que ainda há espaço para reconstrução, desde que a coragem permaneça à frente. E então, enquanto o corredor parece ouvir cada passo da decisão que se aproxima, eu encaro o grupo e digo, com a voz que a idade me empresta, mas que o coração me entrega: não falaremos de proteção sem também falar de justiça. E o diálogo, que antes parecia caminhar em círculos, começa a abrir passagem para um sentido claro de destino compartilhado. A ideia de que a casa pode continuar sendo nossa não depende apenas de papéis assinados, mas de cada um de nós manter a dignidade da conversa como base de tudo. Não é perfeito, não é simples, mas é real o suficiente para nos manter acordados. Não demora para que o clima de tensão se transforme em uma força de decisão. A cada fala, notamos como os lados se acomodam, como as palavras ganham peso nos papéis sobre a mesa, como a auditoria externa deixa de ser ameaça para tornar-se ferramenta de equilíbrio. E quando a última intervenção de Inês se encerra, não há aplausos, apenas um silêncio que sabe que as próximas horas vão exigir algo ainda mais duro: fazer escolhas que sustentem a verdade sem destruir o que resta de nós. A pergunta que fica suspensa no ar, em meio ao ranger da madeira da casa e ao sussurro da ventoinha, é simples, ainda que pesada. Você apoiaria essa mediação, mesmo sabendo que alguém pode perder algo precioso? Sim, a pergunta fica ali, sem resposta imediata, esperando que o peso da escolha se acomode em cada um de nós. A conversa continua,
com o relógio batendo as horas seguintes, como se lembrasse a todos que a solução não é apenas sobre concordância, mas sobre coragem para sustentar a verdade. A meu redor, vejo expressões que vão da cautela à esperança, da desconfiança à curiosidade. Tudo indica que o caminho escolhido não elimina a dor, mas a transforma em uma base para continuar vivendo juntos. A verdade, afinal, não se fecha sem custo. O custo será assumido por alguém aqui. Naquela manhã, eu, Celina, junto com Inês, abrimos uma nova via para proteger a casa sem apagar a verdade. No centro da mesa, o papel branco recebe o peso da tinta, um trust criado para guardar o lar da família sob regras claras. Inês fala baixo, firme, descrevendo cada cláusula como quem acena uma âncora para não sermos arrastados pela maré de promessas vazias. A primeira é simples: a casa permanece em nosso nome, não por capricho, mas por uma proteção legal que evita que qualquer dívida nos leve embora. A segunda, mais seca, determina quem decide sobre o que entra ou sai dos cofres comuns. A terceira obriga transparência total, relatórios anuais, revisões independentes, tudo aberto a quem custe o que custar a verdade. E ainda há uma quarta, uma quinta, uma sexta condição, tudo para que não haja margem para esconderijos ou artimanhas. O ar ganha o cheiro de papel fresco, de tinta fresca de contratos, como se o futuro pudesse nascer já definido. Horas depois, a sala se enche de respirações pesadas. Rafael não olha para mim. Ele prende o olhar no tampo da mesa, como se ali estivesse a distância entre o que é antigo e o que pode nos salvar. Eu sinto o peso das decisões, mãe, ele admite, a voz quase sumindo entre o ranger de madeira e o zumbido distante da geladeira. Se continuarmos assim, perco você, perco nós. A dor dele não é eco de ganância, é cansaço de quem sabe que cada escolha dele carrega uma fatura que não cabe no bolso da família. Eu respondo com uma firmeza que vem de anos de diante de dificuldades. A proteção não é um freio, é uma ponte, e você não está sozinho nessa travessia. Ele acena, mas o peso não se desfaz. Mara recua, pela primeira vez, sem a máscara de sempre. Em vez de insistir na narrativa de proteção, ela busca um caminho contido, quase cauteloso, falando sobre uma saída que preserve a proximidade familiar sem deixar que a verdade morra de medo de machucar alguém. Podemos avançar com uma auditoria progressiva, ela propõe, com a calma de quem sabe o que sente quando os olhos da casa pesam sobre si. Transparência, sim, mas com etapas. Não adianta expor tudo de uma vez, se ainda não estamos prontos para suportar o impacto. A voz parece aliviada, embora os dedos permaneçam guardados nos bolsos, como se a mão quisesse segurar a si mesma para não entregar mais do que pode. A ideia não dissolve o silêncio, apenas o desloca para uma fronteira onde a verdade não quebra tudo de uma vez, mas convida a ser encarada com cuidado. Lucas, pela primeira vez com a postura de quem não teme encarar a própria responsabilidade, joga a verdade para o centro da mesa. Foi preciso trazer o segredo à tona para nos lembrarmos da humanidade desta história, ele admite, abrindo uma carta que até então parecia apenas ruído na estante. Não é para desmoralizar ninguém, é para frear o orgulho que cega. O gesto é simples, porém profundo. Ele assume ter sido o mensageiro involuntário daquilo que ninguém queria encarar. O efeito é imediato. Mara dá um passo para trás. Rafael firma os ombros. Eu reconheço que a forma como tudo foi dito pode nos fazer mais fortes ou nos derrubar. A sala parece respirar junto comigo. Inês olha para nós com aquele olhar que não admite subterfúgios. Se formos transparentes, vamos ser transparentes de verdade, ela diz, repetindo uma linha que parece simples, mas carrega um peso enorme. A fala não é apenas jurídica, é moral. Ela descreve como o trust pode funcionar como um mapa, regras de governança, regras de veto, auditorias periódicas, a obrigação de revelar qualquer gasto fora do comum. O que começa como uma proteção legal ganha contornos humanos. Cada cláusula é um compromisso com as pessoas que aqui vivem, com os olhos de quem observa a casa e com a memória de quem lutou para que tudo não desmoronasse por uma mentira elegante. A ideia de ser transparente de verdade não é apenas uma técnica,
É o fio que pode nos manter unidos quando a verdade, na prática, exige sacrifício. Eu sinto a tensão entre o que queremos evitar, a ruptura, e o que precisamos aceitar, a verdade inteira. Rafael volta a falar, a voz mais firme que antes, embora os olhos mostrem o cansaço de carregar segredos. Se seguirmos esse caminho, eu preciso de você ao meu lado, mãe, ele admite, a frase saindo como uma ponte entre culpa e responsabilidade. Não é apenas proteção da casa, é sobre não destruirmos quem somos enquanto tentamos salvar o lar. Eu o olho com a intensidade de quem sabe que não basta jurar fidelidade à família se a confiança já esteve à beira do colapso. E reconheço em voz baixa que a coragem que me move não é apenas a de manter a casa, é a coragem de enfrentar o que descobriremos a seguir, juntos. Mara, mais calma do que antes, deixa transparecer uma posição que não é de rendição, mas de recalibragem. Não quero perder a família, ela diz, quase sussurrando, como quem tenta vender a ideia de que ainda há espaço para todos, desde que haja limites claros. A máscara cai apenas o suficiente para que possamos ver o custo humano por trás de cada decisão. Não é mais apenas o orgulho de manter a aparência de proteção, é a percepção de que alguém entre nós, ou todos juntos, pode ter usado o amor da casa para encobrir algo que não é justo. A cena se move com cuidado, cada gesto quase imperceptível, cada respiração um lembrete de que nada é simples quando dinheiro, honra e afeto se entrelaçam. Enquanto a conversa avança, o papel brilha na mesa, e eu percebo como a tinta fresca de contratos se torna símbolo de uma nova etapa. Não apenas um documento, mas uma promessa de que não vamos quebrar a promessa de sermos dignos de estar juntos. O quadro ganha dimensão quando a luz bate na assinatura ainda não escrita, e eu sinto que o peso da decisão muda de lugar. Não é mais sobre esconder falhas, mas sobre escolher o que proteger sem distorcer a verdade. O grupo está se rearranjando, como se cada um procurasse uma posição que não puna ninguém, mas que permita que a justiça funcione sem transformar afeto em instrumento de pressão. No compasso do relógio da sala, a convivência volta a ter forma. Eu convoco minha voz para uma conclusão que não é vitória, mas responsabilidade compartilhada. Se conseguirmos construir o trust sem submergir a história de cada um, talvez possamos falar de futuro sem a culpa de um segredo que consome o presente. E ainda assim, a pergunta fica pairando entre nós, não como juízo, mas como orientação. Quem guardará a casa sem esconder a verdade quando a hora exigir que sejamos isso juntos? Se o caminho aberto pela transparência se mostrar firme o bastante, talvez possamos reconstruir o que estamos perdendo. Agora, perante a nova direção que traçamos, eu deixo claro o meu propósito. Não vou abrir mão da dignidade que nos sustenta, mesmo que o preço seja permanecer exposta ao peso de uma verdade que dói. E para cada passo que damos, a casa parece ouvir, como se a madeira antiga se lembrasse de cada discussão já travada ali, cada promessa que não foi cumprida, cada silêncio que quase nos separou. O ouvido da casa capta a nossa respiração, o ranger do piso, o cheiro de papel que ainda guarda o cheiro da origem. Tudo isso se transforma em evidência de que a justiça não é um ato isolado, mas uma prática cotidiana de conviver com o que aprendemos a temer e a amar de novo. Se você quer ver como tudo se resolve, junte-se a nós para o desfecho. Existem linhas que não serão desfeitas sem consequências. Agora, na sala iluminada pela lâmpada amarelada, eu, Celina, fico de pé e observo cada detalhe. O ranger da madeira velha sob meus passos, o tilintar quase inaudível de uma xícara, o ar que cheira a café frio misturado com a umidade dos cataventos da casa. A campainha do tempo toca de forma constante na minha cabeça. A cidade lá fora parece seguir em frente, mas aqui dentro, o peso de anos se acumula como poeira invisível. Horas antes, Mara saltou com a ideia de proteção da família, uma máscara de benevolência que parecia simples e segura. Agora, a verdade se esgarça sob a luz comum. A mediadora, Inês, chega com a pasta de documentos, e cada folha respira o frio de uma decisão que pode mudar tudo. A casa, que sempre foi palco de rituais, de orgulho e de segredos, recebe a cada gesto o peso de uma nova norma. A casa fica conosco, mas com regras que mordem quem ousar abusar dos seus recursos.
Eu sinto o peso dessa frase atravessar a sala, como se o papel tivesse mãos e freasse cada impulso com a gravidade da lei. À mesa, Inês lê o veredito da mediação, voz firme, voz suficientemente tranquila para que ninguém possa fingir surpresa. A casa permanece na família, e como forma de frear qualquer desvio, há regras estritas de veto sobre qualquer uso indevido de dinheiro, auditorias periódicas, contratos revisados e supervisões que não cedem ao orgulho nem à pressa. Mara chega com o porte contido, a máscara pública ainda sobre o rosto, mas o brilho da tensão nos olhos entrega outra coisa: reconhecimento de que houve manipulação, não uma proteção incondicional, e uma vontade de reduzir o dano, mesmo que isso custe a própria imagem. Rafael, ao meu lado, respira como quem percebe que a linha entre fé e culpa se estreitou de uma vez só. Ele não mira ninguém nos olhos, evita o contato que poderia incendiar a sala e ainda assim admite, sem gritar, que também errou ao seguir o impulso de manter tudo sob controle. O silêncio que segue é curto, mas pesado, porque a verdade tem pressa e a mentira, mesmo exposta, ainda tenta resistir. Nesse instante, Mara quebra o esforço de manter tudo sob uma aparência serena. Com a voz contida, ela admite o inevitável: houve manipulação. Não é uma defesa contínua de austeridade fingida. É a confissão de que a narrativa de proteção não justificava tudo o que foi feito. Ela pede, não perdão cego, mas uma chance de redenção, uma via ética para reparar danos sem arruinar o que já existe. Rafael, ainda tenso, encontra o seu próprio espaço para falar sem acordos ocultos. Admite que sentiu peso, culpa, medo de perder o que ficou quando as escolhas foram tomadas. E promete transparência, reuniões regulares, auditorias abertas, uma linha de comunicação direta entre Celina, Mara e ele para que a verdade possa ser vista sem distorção. E eu observo como esse recuo de Mara, essa entrega de Rafael, não dissolvem a tensão, apenas a deslocam para um território de responsabilidade compartilhada, onde cada movimento precisa ser pensado, não apenas desejado. Ora se desenrolam com a calma tensa de quem sabe que o tempo pode ser um aliado ou um inimigo. Lucas, que ficou em segundo plano até aqui, empilha os papéis da auditoria na mesa com uma clareza que corta o ar. Ele não celebra, não negocia com palavras fáceis. Ele afirma de forma simples que a verdade não é condenação, é instrumento de reconstrução. Segue então a aliança. Inês revela que o caminho legal para salvar a casa não precisa significar abrir feridas indesejadas, que há uma via de proteção que pode manter o lar sem apagar a história. Mara recua, não da luta, mas da agressividade. Admite que o custo humano é real e que talvez seja a hora de buscar uma saída que não destrua ninguém próximo. Rafael, por sua vez, aceita o peso de ser visto com outros olhos, não como cúmplice invisível, mas como alguém que pode coordenar com Celina as decisões de cada dia. E eu vejo os olhos de Mara vacilarem entre orgulho e vergonha, entre o desejo de manter o controle e o medo de desaparecer sob a verdade que, por fim, se impõe. Agora, no centro dessa sala que parece menor a cada pergunta que surge, a pergunta que não cala: quem vocês perdoariam primeiro se a casa depende de cada decisão tomada com peso? A dúvida sala em voz baixa, quase sussurrada, como se cada um tivesse ficado sem resposta há muito tempo, mas precisava de uma hora própria para respirar. Mara hesita. O queixo treme por um instante que parece eterno. Rafael segura a própria mão, como quem tenta alinhar a coragem com a culpa. Eu, que sempre guardei as histórias sem interromper ninguém, sinto uma onda de empatia forte o suficiente para me obrigar a respirar fundo e ouvir o giro invisível da justiça, que finalmente parece justo. Lucas não responde com promessas. Ele apenas observa como se registrasse o peso de cada decisão para o que virá a seguir. No momento mais baixo da tarde, quando o relógio parece ter acelerado o seu tic-tac, o acordo é selado não com aplausos, mas com a aceitação de que a vida continuará sob regras, monitoramento e honestidade. O veredito é anunciado outra vez em voz baixa, quase humana. A casa permanece na família, com cláusulas que impedem abusos e com uma vigilância que não se cansa. Mara olha ao redor,
reconhece publicamente que houve manipulação e afirma que quer caminhar para a redenção, não para a ruína. Rafael encontra, pela primeira vez em muito tempo, a coragem de dizer que irá monitorar cada passo, manter conversas regulares com Celina e Inês, abrir espaço para falou franca, sem joelhos dobrados à culpa antiga. E Lucas, ao encerrar a rodada, fala com uma calma que invade a sala. A verdade não é condenação, é uma ponte para a reconstrução, desde que todos aceitem o peso do que foi feito e a responsabilidade do que vem a seguir. Enquanto as cortinas se fecham lentamente, uma campainha invisível, marcada pela chuva que começa a cair, parece lembrar que o verdadeiro teste não é a vitória sobre a mentira, mas a decisão de como viver com ela daqui para frente. A chuva bate na varanda como um compasso, e a casa permanece, a verdade permanece, e agora cabe a cada um escolher como viver com isso. Agora, na sala que parece respirar sob o peso da verdade, eu, Celina, levanto-me com a voz que ainda não falhou diante de uma tempestade que parecia inevitável. O avesso da casa, aquela feição antiga que guardamos como se fosse ouro, range sob o peso de decisões que já não cabem mais nas mãos de uma só pessoa. O silêncio se estica. Inês ajusta as notas de uma ata que não é apenas papel, é a promessa de um novo tempo. Mara permanece de pé, where the public face da esposa dedicada contrasta com o que os números revelam, e Rafael encara a mesa como se cada linha pudesse me deixar sem chão. Lucas observa sem piscar, como quem sabe que o jogo mudou de dono. Agora é o momento em que eu falo, sem recorrer a atalhos. A casa não está em jogo apenas por dinheiro. Está em jogo o que cada um de nós está disposto a sustentar diante dos olhos da família e da comunidade. Digo com a calma de quem já carregou muitos segredos. A proteção da casa não pode significar o silenciar de quem trouxe a verdade à tona. Eu descrevo cada gesto. Mara cruza os braços, mas os dedos revelam uma tensão que não pode ser negada. Rafael evita meu olhar e ainda assim respira fundo como quem decide enfrentar o peso de um passado que não quer mais segurar. Inês levanta a mão, não para impor, mas para sinalizar que a lei pode agradecer a coragem de falar, que a justiça não dança sozinha quando há afeto no ar. O relógio antigo, tão presente quanto a minha própria memória, parece marcar o compasso exato de uma nova ordem. Paz com regras, tranquilidade com limites. Mara abre um sorriso contido e eu sinto a distância entre a máscara pública e o que ela realmente teme expor. Ela aceita o papel de gestora de recursos da casa sob auditorias rigorosas, não por bravura, mas por uma necessidade de não deixar que o dinheiro, ou a narrativa que o envolve, defina quem somos. Rafael, pela primeira vez, admite o excesso do peso que carrega desde que a história com Mara começou e, embora ainda deseje manter a ligação, ele reconhece que precisa conversar comigo com mais frequência, sem a cortina de orgulho que o protegia. Inês ergue o que parece ser apenas mais uma planilha, mas os números ali contidos mostram uma verdade que não pode ser ignorada. A casa não é apenas uma soma de dígitos. Lucas, que havia mantido o silêncio como quem observa de longe, entrega uma dentro de si a cada linha que lê, e o grupo inteiro percebe que a humanidade é maior do que qualquer acordo feito para protegê-la. Em resumo, não há mais como caminhar sem encarar cada falha que nos levou até aqui. Agora, duas mãos se encontram sobre a mesa, a minha, firme, a dele, que finalmente se abriu para ouvir sem medo. O acordo de proteção é apresentado em termos legais, com regras que impedem abusos, com cláusulas que tornam a casa uma fortaleza para a verdade, não uma armadilha para a dignidade. Mara recua levemente, não por derrota, mas por um reconhecimento público de que o melhor modo de proteger a família é manter a verdade à vista, não escondida sob cortinas de boa aparência. Rafael, ainda contido, aproxima-se de mim com o peso de uma culpa que não quer mais carregar sozinho. Prometo vigiar, conversar, manter o canal aberto entre nós para evitar que a sombra de Mara sinalize novamente um custo desmedido. Inês, com a serenidade que só quem é prática e humana consegue ter,
orienta-nos com a clareza de quem não tem medo de brigar pelos direitos sem permitir que a justiça se torne uma arma de humilhação. E Lucas, ao finalizar a rodada, olha a sala e diz, sem floreios, a verdade pode ferir, mas a verdade também salva quando quem a carrega encontra coragem para ser transparente. Naquela noite, a casa respira diferente. O zumbido da gravação, que antes parecia um segredo sem rosto, se transforma em uma presença. Não mais uma ameaça, mas um alerta de que o passado não pode mais ser usado como escudo. Mara recua, tenta minimizar, mas não pode negar que a auditoria, de fato, se tornou uma ponte para que todos vejam o que precisa ficar claro. Quem decide manter a casa segura é quem aceita que a dignidade não tenha preço. Rafael aproxima-se de Celina, a cadeira range, e ele finalmente diz que quer participar da conversa com Inês como parceiro, não como filho que escapa à responsabilidade. Inês, por sua vez, sabe que já não há vitória fácil. Há um corpo de provas, há uma rede de interesses, há uma camada de dor que só o tempo pode amaciar, se houver justiça firme. Agora, diante de todos, eu encerro com uma fala que não permite retrógrados. Eu afirmo que seguimos juntos, com um mapa claro para o que vem a seguir. Mara aceita uma nova liderança dos recursos da casa, com controles, com prazos, com uma voz que não busca apenas manter a aparência, mas garantir que tudo o que for decidido tenha um traço humano visível, que possa ser auditado sem ferir a justiça. Rafael aceita o ajuste necessário, promete participação contínua, e sua mão encontra a minha sobre a mesa, como um compromisso que não se desfaz com a primeira briga. Lucas fecha com uma ideia simples, mas enorme. A verdade não é condenação, é um convite para reconstruir com honestidade, pé no chão e mãos firmes. E enquanto a sala se acalma, eu percebo que o peso da culpa em Mara começa a se transformar em responsabilidade compartilhada. Não há mais vítimas, apenas pessoas que escolhem caminhar juntas, mesmo quando o caminho é difícil. Agora, a casa parece menos fria. A luz do salão suaviza as sombras, e um outro tipo de conversa começa a nascer entre quem já confiava muito e quem precisava reaprender a confiar. O som da campainha, ainda presente, não é mais o presságio de um tribunal imaginário, mas o sinal de que a vizinhança testemunha algo que nos impõe responsabilidade. E eu, que sempre fui aquela que guarda a memória da família, sinto que a minha própria voz se alinha com o que era preciso desde o começo. Proteger a casa sem silenciar a verdade, cuidar do legado sem deixar que ele se transforme em uma máscara de proteção falsa. A pergunta que antes me corroía, quem realmente cuida da família quando o dinheiro decide quem fica, já não pede resposta única. Agora, parte de um acordo que exige constante vigilância, diálogo e amor que não se rende à arrogância. Se você quer ver como tudo se resolve, junte-se a nós para o desfecho. A casa permanece, a verdade permanece, e agora cabe a cada um escolher como viver com isso. A casa é mais do que paredes, é a memória que as pessoas escolhem manter viva.